O Brasil é popularmente conhecido por ter um sistema judiciário, digamos, maleável, no qual muitas vezes as sentenças parecem não corresponder diretamente aos crimes cometidos. O que, aliado às brechas para a progressão de penas, provoca uma sensação de impunidade nas vítimas e na sociedade de forma geral. Esta é uma questão muito complexa, é claro, e envolve questões políticas, históricas, sociais, econômicas e jurídicas, cada uma influenciando de alguma forma para compor esse fenômeno. Mas isso não é verdade para outras realidades que tiveram um passado e desenvolvimento diferente do nosso, o que não significa que os outros são perfeitos e nós errados, mas sim, digamos, diferentes. No vídeo de hoje, vamos conhecer alguns casos de sentenças e penas bizarras aplicadas ao redor do mundo. Tenho certeza que você vai se surpreender. Vamos lá. Francis Clifford Smith. Bom, Francis foi preso em 1949 por fazer parte de um assalto a um yacht club que levou um vigilante à morte. Ele foi condenado a pagar com sua vida, mas, por 8 vezes, o cumprimento da pena foi adiado. Na última tentativa, em 1954, tudo foi preparado conforme manda o ritual. Ele recebeu a última refeição que gostaria, pôde se aconselhar com um diretor espiritual e chegou a ter a cabeça raspada, já que o seu destino seria a cadeira elétrica. Contudo, apenas 2 horas antes da execução, sua sentença foi revogada e convertida para a prisão perpétua. Ele foi transferido para a cadeia onde cumpriu sua pena por 70 anos, sendo considerado uma das penas mais longas do sistema carcerário estadunidense. Em 2020, aos 98 anos, Francis conseguiu liberdade condicional para passar o resto de sua vida em um lar para idosos. Durante todo o tempo, ele alegou inocência e alguns depoimentos de testemunhas que o levaram à prisão foram alterados ao longo dos anos, mas a sentença não foi alterada. Hoje, mesmo livre, ele já sofre com um avançado estado de demência e ainda passa seus dias em um asilo constantemente vigiado, o que fez muitos especialistas questionarem a sua real liberdade. Richard Honeck é mais um exemplo de uma das maiores penas a serem cumpridas. Ele foi preso em 1899, acusado de assassinar um ex-amigo da escola e foi condenado à prisão perpétua, mas obteve uma condicional 64 anos depois e foi solto no final de 1963. Richard era operador de telégrafo e filho de um rico comerciante de equipamentos agrícolas. Ele cometeu o crime quando tinha por volta de 20 anos. Em 1912, quando cumpria a pena na primeira instituição por onde passou, Richard agrediu e feriu gravemente um diretor assistente, o que o fez passar 20 dias na solitária e ser amarrado a uma corrente com um peso, assim como víamos nos filmes antigos. Contudo, depois de 6 meses, ele foi transferido e sua ficha foi limpa e ele trabalhou por 35 anos como padeiro neste novo local. O caso de Richard ficou bastante conhecido nos Estados Unidos, principalmente depois dele ter participado de uma reportagem. Ele ficou famoso dentro e fora da prisão e recebia milhares de cartas, algumas com propostas de casamento, inclusive. Após ser liberto, ele morou um tempo com uma sobrinha, mas foi internado em uma instituição de repouso em 1971 e faleceu em 1976, aos 97 anos. Thomas Silverstein. Bom, nosso próximo caso é ainda mais intrigante. Em 1971, Thomas, que tinha apenas 19 anos, foi enviado para a prisão, acusado de cometer um assalto à mão armada. Ele estava em liberdade condicional quando foi preso novamente pelo mesmo crime, junto com seu pai e um primo. Por conta da reincidência,
sua sentença foi agravada e ele deveria passar os próximos 15 anos na prisão. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Thomas era conhecido por ser extremamente violento. Durante o período em que estava preso, ele foi transferido por diversas vezes, mas sempre arranjava problemas. Ele assassinou 2 colegas de cela e um agente prisional, que se feriu gravemente em uma briga e não resistiu aos ferimentos. Bom, por isso, o criminoso foi condenado à prisão perpétua e teve uma cela especialmente projetada para abrigá-lo em isolamento. Silverstein passou 42 anos preso, sendo que 36 deles foram cumpridos na solitária. Ele passava 23 horas por dia em seus aposentos e só tinha contato com poucos guardas que levavam a refeição e o conduziam para o banho de sol. Ele faleceu em 2019 por complicações de uma cirurgia cardíaca. Na época, era considerada a pessoa com mais tempo de confinamento solitário do sistema carcerário norte-americano. Barry Smith. Bom, nosso próximo caso é de Barry Smith, a mulher com o maior tempo de prisão dos Estados Unidos. Ela foi presa em 1963, aos 20 anos, pelo assassinato de uma adolescente, que ela cuidava como babá. A sentença recebida em seu julgamento foi de prisão perpétua, sem possibilidade de condicional. Mas esta pena pode ser revogada caso o governador do estado lhe conceda clemência. Foi isso que aconteceu em 2012, quando sua pena foi reduzida aos 48 anos que ela já havia cumprido. Os primeiros anos de Barry Smith na cadeia não foram fáceis. Por 15 anos, ela tentou escapar 4 vezes, sem sucesso, é claro. Além de também tentar contra a sua própria vida em diversas ocasiões. No entanto, em 1983, ela recebeu uma carta da mãe da vítima a perdoando, e isso virou a chave no comportamento da criminosa. Ela já havia apelado com o governo por várias vezes, mas seu pedido sempre era negado. Depois de todo esse tempo e através de uma análise minuciosa com depoimentos dos agentes e laudos de especialistas, o governador chegou à conclusão de que ela havia refletido por muito tempo, mudado seu jeito de ser e, aos quase 70 anos, tendo sobrevivido ao câncer de mama e com dificuldades para andar, já não representava perigo a ninguém. Quando conseguiu a liberdade, Barry foi viver com uma sobrinha. Iwao Hakamada. A próxima história é ainda mais impressionante. Iwao Hakamada detém o recorde como a pessoa com mais tempo no corredor da morte. Ele passou 45 anos preso, aguardando a execução da sua pena, que nunca foi colocada em prática. O motivo? Bom, depois de todo esse tempo e de inúmeras apelações, ele foi considerado inocente e pôde ser liberto. É isso mesmo. Ele passou 45 anos em cárcere, aguardando para ser executado por um crime que não cometeu. Iwao foi um boxeador profissional do Japão que passou a trabalhar em uma empresa alimentícia depois de ter se aposentado do esporte. Em 1966, a companhia onde trabalhava sofreu um incêndio e ele tentou resgatar algumas vítimas, sem tanto sucesso. O laudo pericial apontou que as vítimas, que haviam sido carbonizadas, já estavam mortas quando o fogo tomou o estabelecimento, e Iwao foi acusado por estar na cena do crime. Ele chegou a confessar o crime, mas mais tarde se soube que o fez sob pressão, pois havia sofrido ameaça dos policiais. Mais tarde, ele mudou seu depoimento e se declarou inocente. Mesmo sendo sentenciado à morte, a execução nunca foi concretizada, pois seus advogados sempre estavam com recurso apontando a inocência do suspeito. Foi só em 2014, com novas provas de DNA, que a justiça japonesa finalmente o soltou para retornar à sua família, mesmo que tenha passado a maior parte de sua vida na prisão. Outro caso comovente é o de Ian Manuel. Quando ele tinha apenas 13 anos, foi orientado por jovens mais velhos a cometer um assalto. Ele participou do crime
e a mulher escolhida para ser a vítima acabou sofrendo um ferimento não letal por arma de fogo. Ian se entregou para a polícia, mas apesar da tenra idade, foi acusado como um adulto por assalto e tentativa de homicídio. Seu advogado disse que se ele se declarasse culpado, receberia uma pena de no máximo 15 anos, especialmente por ser menor de idade. Mas não foi isso que aconteceu. O adolescente foi sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de condicional, mesmo que seu crime não tivesse levado ninguém à morte. Ian passou 26 anos na prisão, sendo 18 deles em confinamento solitário. Durante esse tempo, ele se dedicou aos estudos, à escrita e manteve contato com sua vítima, de quem acabou se tornando amigo. Em 2016, a lei que permitia que jovens menores de idade recebessem pena máxima sem possibilidade condicional em crimes não letais foi revogada e Manuel pôde receber um novo julgamento. Ele recebeu vários apoiadores, inclusive sua vítima, agora amiga, e conseguiu a liberdade. Gostou? Me diga nos comentários qual caso chamou mais a sua atenção. Eu fico por aqui, mas vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!